Desde muito jovens somos ensinados a ser responsáveis com o nosso dinheiro, aprendemos a ser muito cuidadosos e a usá-lo apenas quando é necessário, lição esta que é depois usada ao longo da vida, ou pelo menos deve ser assim. Mas e se desde muito jovem já ganhasses rios de dinheiro, serias capaz de ter os pés bem assentes na terra ou este mesmo dinheiro subia-te à cabeça? Campeões, hoje vamos dar continuidade à nossa rúbrica e trazer-vos mais alguns jogadores do futebol mundial que perderam tudo o que tinham. Por isso, junta-te já a nós porque não vais querer perder, pois há aqui nomes bem surpreendentes. Antes, junta-te só à família, deixa o teu like e ativa as notificações. Dono de um fantástico pontapé e de uma resistência invejável, Jon Arne Riise é um dos jogadores noruegueses mais conhecidos de sempre. Conhecido igualmente pelo seu vibrante cabelo ruivo, o lateral esquerdo conta com passagens por equipas como Mónaco, Liverpool, Roma e Fulham. Um excelente palmarés que apresenta com uma conquista de uma Liga dos Campeões, 2 supertaças europeias, uma FA Cup e uma Liga Francesa, entre outros troféus. Esteve 6 épocas no clube de Anfield Road, onde em 348 jogos marcou uns surpreendentes 31 golos, um número bastante interessante para um lateral, uma vez que era ele também muitas vezes responsável pelas bolas paradas. E seria mesmo com a camisola dos Reds que o jogador seria considerado falido, mesmo apesar de estar a fazer 50 mil libras por semana, uma vez que contraíra uma dívida de 100 mil libras, ligada esta também a uma suposta fraude fiscal de 300 mil libras na Noruega, o seu país natal. Ora, uma vez à porta da miséria, Jon Arne Riise teve a felicidade de ainda estar no seu auge, continuando a jogar ao mais alto nível, o que lhe permitiu pagar a sua dívida e reconstruir ao mesmo tempo a mesma. Felizmente tudo correra bem e apesar desse momento menos feliz, o norueguês conseguiu rapidamente recompor a sua vida como se nada tivesse passado. Hoje em dia, e já nos seus 41 anos de idade, Riise encontra-se no comando técnico do Avaldsnes, uma equipa norueguesa. Conseguirá este outrora tão celebrado jogador proporcionar tantas alegrias como treinador? É estar atento. Da Escandinávia para terras transalpinas e talvez para um dos melhores avançados do seu tempo, Christian Vieri é o segundo nome que apresentamos nesta lista. Um goleador nato, muitas vezes comparado a um homem com força de touro e graciosidade e uma borboleta, teve ao longo dos seus 525 jogos realizados entre clubes como Inter, AC Milan, Juventus, Lazio e Atlético de Madrid, entre outros, uns expressivos 259 golos marcados. Il Toro, como era apelidado pelos adeptos, acabara por ter uma história um pouco infeliz no que toca a medalhas e conquistas, onde mesmo assim conta com 2 taças italianas e um Scudetto, assim como uma supertaça europeia, uma taça internacional e uma taça das taças. Mas acabara por não vencer os maiores troféus devido sempre a lesões ou azares, como é o caso do Mundial de 2006, onde o avançado italiano não fora convocado devido a uma lesão que sofrera nas vésperas da competição. Mas fora dos relevados, Vieri não deixava de ser também uma figura de referência, onde estava constantemente nas luzes da ribalta, fazendo capa de revistas com as suas relações, como por exemplo com as modelos Elisabetta Canalis, Helena Santarelli, Débora Salvalaggio e Fernanda Lessa, mas houve muitas outras. Mas seria mesmo este tipo de vida faustosa que levaria o craque para as ruas da amargura. Em 2014, o goleador italiano encontrava-se na falência, vendo a BFC, a sua empresa que fundara com a mãe, a registar um prejuízo de cerca de 16 milhões de euros e, como se isto não bastasse, uma boa parte da fortuna de Il Toro teria sido também perdida em póquer. Felizmente para o mundo do futebol, rapidamente Vieri se estabilizara, onde hoje o podemos ver como analista e comentador de futebol para o canal italiano beIN Sports, assim como dono de várias marcas, quer de restaurantes, quer mesmo de moda, onde por exemplo tem uma apelidada de Sweet Hairs, que criou com o seu companheiro e amigo Paolo Maldini. E é esta a história de um craque que nos deu momentos que nunca ficaram fora de moda.
Viajamos para o Reino Unido para falar sobre o jogador menos sonante desta lista, Paul Charles Merson. Nasceu em Londres em 1968, onde viria a representar uma equipa desta mesma cidade, o Arsenal, onde esteve de 1985 a 1997, disputando 327 jogos e marcando 78 golos como médio ofensivo. Tinha muito cariz e faro de golo. Conquistou ao serviço dos Gunners muitos troféus, ajudando inclusivamente o clube londrino a conquistar uma taça das taças. Depois de uma carreira de sucesso feito no Highbury Park, na altura estádio do clube londrino antes da construção do Emirates, Merson seguiu para Middlesbrough e mais tarde para Villa Park, onde na equipa do Aston Villa viria a conquistar uma taça Intertoto. Deram-se ainda algumas passagens por clubes mais pequenos do futebol inglês e finalmente chegar à altura de o internacional inglês pendurar as botas. E é aqui que começa mais uma história de sufrágio, porque a vida para lá das quatro linhas não foi tão brilhante para Merson como dentro delas. Isto essencialmente devido ao seu vício em álcool e drogas, culminando com um vício ainda no jogo. Fizeram desaparecer quase como num instante 7 milhões de libras da sua fortuna, para além de casas, carros e bens pessoais. Acabaria também por viver uma temporada como sem-abrigo. Não fosse isto mal suficiente, via também o seu casamento a desmoronar enquanto estava em período de reabilitação. Um pouco mais tarde, em 2011, Merson fora preso devido ao acidente que causou enquanto conduzia embriagado. Paul Merson encontra-se reabilitado hoje em dia e novamente autossuficiente, onde voluntariamente integra reuniões dos Alcoólicos Anónimos, onde ajuda outras pessoas a sair de uma vida que um pouco atrás fora sua. Poderemos ver este rosto conhecido também nos programas de futebol da Sky Sports, onde é frequentemente comentador e analista desportivo. O último nome desta lista. Continuamos em terras de Sua Majestade, mas rumamos mais a norte, onde paramos na cidade de Manchester, onde o miúdo da Irlanda do Norte, chamado Gillespie, começa a sua carreira em Old Trafford. Desde muito cedo mostrara talento e futuro, mas numa equipa como Beckham, Giggs, Scholes, Roy Keane e Eric Cantona, as oportunidades para se mostrar não eram muitas. E aproveito esta deixa para te convidar a saber um pouco mais sobre o King Cantona. Falámos sobre ele num dos últimos vídeos do MTL, vou partilhar aqui em cima, no canto superior direito. Mas estava a dizer, quanto a Keith Gillespie, ele mudar-se-ia então para St. James Park, a casa do Newcastle, a época à qual os Magpies ficaram em segundo lugar na Premier League e repetiram esse tamanho feito na época seguinte. Numa formação composta por nomes incríveis como David Ginola, Rob Lee, Le Ferdinand e Alan Shearer, o clube de Newcastle vivia a sua fase de glória, onde atingira o maior palco europeu, a Liga dos Campeões. O menino da Irlanda do Norte, que tanto fazia de médio como de extremo, contribuiu com 12 golos e 22 assistências ao longo das 143 aparições com a camisola dos Magpies. Com muitas lesões à mistura, Keith Gillespie jogava agora por clubes como Blackburn, Leicester e Sheffield United, onde depois destes gradualmente ingressaria em equipas mais pequenas. Mas seria mesmo antes de acabar a sua carreira que o céu desabaria sobre ele. Em 2010, Keith Gillespie fora considerado falido pelo Supremo Tribunal, onde constavam mais de 7 milhões de euros que este perdera em apostas desportivas. Até houve uma aposta específica de 52 mil libras que perdera na sua própria equipa, onde estes não poderiam vencer o Stoke City por 4 ou mais golos, e é no último minuto que os alvinegros fazem o quarto da partida. Apesar de ter perdido tudo, hoje em dia a história é outra e Keith Gillespie parece ter-se livrado do vício do jogo e está agora ligado ao Gambling with Lives Charity, a fundação que procura uma melhor regulação do jogo e oferece inclusivamente suporte às pessoas com problemas. É a questão para dizer que é uma história com final feliz. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.